Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande estarmos na casa do Senhor para louvar, engrandecer e ouvir aquilo que Deus tem a nos falar essa noite. Eu peço que os irmãos que estão chegando tomem assento. Nós vamos ter um momento de prelúdio, onde você vai ter o seu momento a sós com Deus. Não importa do jeito que você chegou, o importante é que o Deus Todo-Poderoso está neste lugar para receber, para contemplar aquilo que vai no seu coração, alegria, tristeza, ansiedade, dificuldades, tudo Ele pode resolver. Então, nesse momento, ore ao Senhor e depois eu vou quebrar o silêncio fazendo uma oração para que nós possamos começar o nosso culto. Senhor Deus, na Tua presença, louvamos o Teu nome, porque podemos Te buscar e Te achar, Senhor. Ó Deus, confiamos em Ti, o Senhor, Criador dos céus e da terra, que não está longe de nós, mas está junto de nós, ao alcance, ó Deus, da nossa voz, da nossa petição, para atender aquilo, ó Deus, que vai no nosso coração. Muitas vezes não é a nossa vontade que é feita, Senhor, mas entendemos, Pai, que aquilo que o Senhor tem reservado para nós é o melhor. Dá-nos, ó Deus, paciência, resignação, mas, sobretudo, fé, Senhor, para crer que o Senhor pode resolver aquilo que vai no nosso coração, que tem tirado a nossa tranquilidade. Tem misericórdia de nós, aceita esse culto que a Ti é prestado, que nós possamos também Te louvar, ó Deus, porque Tu és um Deus grande, independente dos nossos pecados, independente dos nossos problemas, ó Deus, queremos Te louvar, porque Tu és digno de ser louvado. Muito obrigada por tudo. Toma o pregador dessa noite, ó Pai, fale aos nossos corações, porque precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos cantar o hino 114 do HCC, e nós vamos cantar com todo o nosso vigor, com toda a nossa força, porque estamos começando um culto ao Deus Todo-Poderoso. Hino 114 do HCC.
Cristo morreu numa cruz de horror, veio nos libertar, chama-nos sempre com terno amor, para nos resgatar. Vamos a Cristo com contrição, tendo certeza do perdão, pois Ele estende a sua mão para nos resgatar. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse hino. Você prestou atenção no que você acabou de cantar? Veio Jesus a esse mundo vil para nos salvar, para nos resgatar. Então, é motivo de nós nos alegrarmos, irmãos, porque nós não precisamos morrer nos nossos pecados. Nós podemos pedir perdão, nós podemos nos achegar ao Senhor e um dia estaremos com Ele ali no céu. Glórias ao nome do Senhor por isso. Nós vamos fazer o recitativo bíblico, nós vamos acompanhar pelo que está ali no Data Show e dessa vez somos todos juntos, tá? Todos nós vamos falar juntos, Romanos 6, 14 e 15. Amém? Vamos lá, bem forte? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Amém. Que Deus nos abençoe. Recebemos a redenção, o perdão para os pecados, mas não é por isso que nós vamos viver pecando. Não é por isso que nós vamos viver pecando. E sim, em amor, justamente por amar ao Senhor. Nós devemos pedir forças ao Senhor para fugir daquelas coisas que nos afastam dele. Amém? Vamos louvar? Vamos convidar a equipe de louvor que esteja aqui, para que nos ajude a cantar, a louvar a esse Deus Todo-Poderoso. Som. Boa noite, igreja. É com muita alegria que... Amém. E nós vamos colocar de pé para louvar esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós iremos declarar que Ele é poderoso. Ele está assentado no trono, mas Ele olha cada um de nós com carinho e vê o desejo de cada coração aqui essa noite. Nós possamos sair daqui essa noite com aquilo que o Senhor tem para nos dar, que possamos colocar em prática toda semana na nossa vida. Cante ao Senhor. Ao que está sentado
Senhor, Deus. Seja a glória, seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Cante ao Senhor e declare que Ele é poderoso. Diga: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Cante mais uma vez: tu és poderoso Deus, poderoso Deus, tu és poderoso Deus, poderoso Deus, tu tens todos os poderes, Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Cante a esse Deus todo-poderoso, ao que está sentado, ao que está sentado, ó Deus, no trono, e ao poder, seja o louvor. Diga de todo o teu coração: seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, Senhor, seja a glória, o domínio sobre as nossas vidas, Deus, seja o domínio pelo século dos séculos, pelo século dos séculos. Cante ao Senhor que é todo poderoso. Diga: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Cante ao Senhor: tu és poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Cante ao Senhor, igreja: poderoso Deus. Diga ao Senhor amado: poderoso. O Senhor é poderoso para mudar qualquer tipo de situação na tua vida. O Senhor é poderoso para te manter na presença dEle, independente do que esteja acontecendo, pois todo poder pertence ao Senhor, e nenhuma investida do inimigo vai fazer com que Ele te abandone, ou com que Ele deixe de te amar, com que Ele deixe de olhar para você e te reconheça como filho. Não adianta o inimigo tentar contra a tua vida, mas o Senhor tem o poder para te livrar a cada dia. O Senhor tem o poder para te dar a vitória e para te sustentar em nome de Jesus Cristo. Cante a esse Deus todo-poderoso. Senhor, nós declaramos: tu és poderoso, Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, tu és poderoso, Senhor. Poderoso Deus.
adoração, do nosso louvor, de toda a honra, toda a glória. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor esteja aqui neste lugar, mudando vidas, Senhor, restaurando corações. Nós estamos aqui por um propósito, Deus, e é te ouvir. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Olha a tua igreja, Deus. Faz o que te apraz aqui neste lugar, Senhor. Que o Senhor possa ter liberdade, que o teu Espírito Santo possa passear aqui no nosso meio. E que nós possamos te louvar e te honrar e te engrandecer a cada dia. Pois esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo, Senhor. Realmente te servir na totalidade do nosso coração, na totalidade do nosso espírito. Ser conosco, Senhor, durante este culto. Nós entregamos, Senhor, este culto ao Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor tem colocado alegria nos nossos corações. Deus, nós te louvamos, Deus. Sentimos a tua presença aqui neste lugar. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de amor. Levante as suas mãos agora, esse Deus. Minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Diga ao Senhor, meu amado, se não for para te adorar, para que assim, se não for para te servir, estou aqui, se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que assim, se não for para te servir, estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, nós estamos aqui para te adorar essa noite, Deus, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, meu amado, por ser digno. Cante diante do trono. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de amor. Levante as tuas mãos, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se eu vou te adorar, para que assim, se eu vou te servir, estou aqui, se eu quero te adorar, se eu vou te adorar, para que assim, se eu vou te servir, estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for para te adorar, se não for para te servir, se não for para te adorar, se não for para te servir, eu quero te adorar, eu sei te adorar, desejo te adorar, te adorar. Queremos te adorar, Senhor, queremos te adorar. Tu és digno, Senhor, de toda a nossa adoração. Tu és digno, Deus. Amém. Podeis assentar, meu irmão. Como é bom louvar ao Senhor, né? Pena que é pouquinho, né? Podia ter visto, porque é muito bom louvar ao Senhor. Nós somos pequenos, somos falhos, mas nosso Deus é forte, irmãos. Nosso Deus é grande. Então,
não importa aquilo que você está passando. Muitas vezes o problema que nós estamos passando é tão grande que nós achamos que não tem solução. Mas que eu gostaria de incentivar a você a colocar a sua fé naquele que tudo pode. Deus não se esqueceu de você, Deus não está de costas para você, né? Ele está te olhando, Ele está querendo ouvir o teu clamor, né? Glorificado seja o nome do Senhor por esse momento de louvor que nós podemos ter nesse culto e que, graças a Deus, não vai terminar. Nós vamos fazer agora a leitura bíblica alternada, assentado mesmo como estamos, em Mateus 20, de 20 a 23. Tá? Tem partes aí de dirigente, igreja, e todos juntos. Então nós vamos fazer essa leitura. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, e adorando com os seus filhos e fazendo-lhe um pedido. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis, pois, beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Responderam-lhe: Podemos. Disse-lhe Jesus: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se para quem o meu Pai o tem preparado. Amém. Deus abençoe a sua palavra. E agora eu gostaria de saber se tem pessoas que estão nos visitando hoje, que não fazem parte da nossa igreja, mas que são nossos amigos, que estão aqui, vieram a convite, ou então vieram sozinhos. Temos ali uma senhora, uma jovem senhora. Quem mais? Tem alguém mais te visitando? Gostaria de pedir aos irmãos que estão perto. Ah, sim, na galeria tem um rapaz lá, muito bonito, né? Sejam bem-vindos em nome do Senhor, que Deus os abençoe, né? Que os seus caminhos possam estar nas mãos do Senhor e que Ele possa contemplar em tudo, né? Vocês sejam abençoados, nós estamos felizes com a presença de vocês. Nós vamos continuar cantando. Vamos cantar o hino 235 do HCC. Vinde cristãos cantar. E logo após esse hino, eu gostaria de pedir ao irmão André que estivesse aqui, porque nós vamos ter o nosso momento de oração pela sucessão pastoral. Eu sou nova no negócio. Eu preciso chamar as crianças, me perdoem. As crianças que vão para o culto infantil estejam aqui na frente, elas têm uma participação devagar, muito importante, né? Elas vão ter um culto preparado para elas. E todas as crianças estejam aqui na frente, porque nós vamos orar. E vamos despedir vocês para o culto. Eu quase ia. As tias também, que vão estar tão escaladas hoje, por favor, estejam aqui na frente. Eu quase ia me esquecer, me perdoem. Tá? Gostaria de saber quem decorou o seu versículo e que pode compartilhar com a igreja. Eu decorei mesmo que mas criança Jesus Cristo São Tito. Sabe muito. O amigo sempre comer 17. O amigo
entregando as suas vidas, as pessoas que cuidam delas, tanto em casa quanto na escola, que os anjos do Senhor estejam ao redor das nossas crianças, protegendo de todo mal. Amém? Vamos orar para vocês poderem descer? Bom? Senhor Jesus, entregamos os teus filhos nas tuas mãos, Senhor. Que eles possam crescer, ó Deus, com pleno conhecimento da tua graça e dá, ó Deus, a bênção deles nunca se desviarem dos teus caminhos. Muito obrigado pela vidinha deles, porque eles estão aqui na tua casa hoje. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe as tias também, que vão estar ali, sejam bênçãos, tá? Bom, em nome de Jesus. Hino 235 do HCC. E o outro é o pastor Isildo da PIB de Palmeiras Baixo, uma garrafa, ainda estamos acertando para estar
obreiro, mas nas suas orações, irmãos, não deixe de orar pela comissão. É uma tarefa muito árdua, muito difícil, muito delicada. Então, o apelo aos irmãos, orem pela comissão, que a gente está ali e Deus possa estar fazendo o nosso pensamento ser igual ali, que a gente possa estar vendo que, tendo a sensibilidade da vontade de Deus para a igreja. Então, esse é o apelo aos irmãos. Não esqueçam de orar também pela comissão. Tá? E também uma orientação, eu peço aos irmãos, observem os pré-candidatos nas suas mensagens. Se vocês conhecem o pastor da igreja, algo quem foi da igreja lá em Niterói, não sei aonde, se você tiver conhecimento, traga para a comissão a respeito. Até eu sei que esse pastor aconteceu isso, todas as informações vocês podem trazer para qualquer membro da comissão. Às vezes tem membro aqui que conhece mais de pastores que talvez está trazendo para cá que a própria comissão. Ele já foi, talvez, até ovelha desse pastor em outra ovelha, em outra igreja. E traga todas as informações que os irmãos tiverem para nós. É muito importante. E eu estou falando não em nome da comissão agora. Eu procuro muito, eu vou focar, eu estou focando muito, não somente, eu vejo muita gente pensa, esse pastor entrega bem, poxa, vai ser uma bênção para ele. Mas eu, falando não em nome da comissão, eu não estou vendo só isso. Eu vou avaliar aquele pastor que ama a sua vida. Ele tem que manejar bem a palavra, como diz a Bíblia, mas eu, particularmente, vou observar aquele pastor que ama a sua ovelha, que abraça a ovelha, que é 99, pastor abraça aquela que perdeu, e ele vai lá, traga ela. É isso que a gente tem que observar, não somente a mensagem, mas dá para contar com os outros irmãos. Irmãos, o trabalho da associação pastoral não é apenas de 8 irmãos, é de toda a igreja. Tá? Então, o aspecto de cada pré-candidato, cada candidato, vamos olhar isso na vida dele no geral, que é melhor para ele. E Deus vai estar vendo o melhor para nós. Mas para isso, precisamos estar em oração. Tá? Os olhos voltados para a vontade de Deus. Muitas das vezes, a gente sente que a vontade de Deus é aquele aquele pastor para a nossa igreja, mas algo está me mostrando outra coisa que eu quero levar outro candidato por causa disso, mas não, vamos tentar orar e ver o que eu creio que Deus ele vai tocar no coração de cada um, vai mostrar, esse vai ser o pastor de Jardim Maior. Amém, irmãos? Vou convidar o pastor Luciano, pudesse estar vindo aqui à frente, levando a igreja no momento de oração. Vamos estar princípio, novas listagens no mês de agosto, setembro, outubro, nós vamos estar trazendo para os irmãos, assim que a gente acertar o nosso calendário, acertar a nossa data, com a data deles também, disponibilidade deles também, estar trazendo aos poucos para a igreja. Mas sempre oração por nós. Pai nosso que estás nos céus,
do Senhor, sabemos que o Senhor é o nosso pastor. E dentro dessa realidade, nada nos faltará. Nem a confiança, Senhor Deus. E não devemos nos desesperar atrás daquele pastor que de repente não faz parte dos teus desígnios. Ó Pai Santo, orienta a tua igreja, abençoa a tua igreja, abençoa a diretoria, Senhor Deus, abençoa a comissão de sucessão nacional, para que não haja, Senhor Deus, orgulho, diletantismo, mas que todos estejam genuflexos diante da tua face, da tua presença, Deus, a dependência do Espírito Santo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. E não poder também encerrar, estar aqui dando uma palavra, né, também ao nosso pastor interino de Wilson, que tem nos ajudado tremendamente nas suas palavras, nas suas reuniões. Ele tem sido um pastor imparcial ali nas suas opiniões. Então a gente esteja orando também pelo pastor, porque ele está se dividindo o seu tempo. Está ali na reunião, vem correndo para cá para estar participando da comissão e sai correndo para a igreja lá de Vila Aliança, onde ele é pastor presidente. Então ele está se desdobrando. Não esqueçamos também de estar orando pelo pastor Wilson. Obrigada, irmão André, por essa condução desse momento importante de oração pela sucessão pastoral. E agora nós temos o nosso momento de dedicação de bens e vida. As pessoas que estão nos visitando, isso é um momento especial para a igreja, quando nós devolvemos ao Senhor uma parte daquilo que Ele nos tem dado, é uma responsabilidade, uma bênção que a igreja tem em doar, e você fique totalmente à vontade, não fique constrangido. Para isso nós vamos cantar o hino 137 do cantor cristão, enquanto os irmãos vêm aqui à frente, os que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, e os que desejam também pedir a Deus alguma coisa ou agradecer, também se coloque aqui ao nosso lado, para que ao final nós possamos orar, pedindo ao Senhor pela sua vida, tá bom? Hino 137 do cantor cristão.
Senhor Deus, na tua presença, louvamos e agradecemos o teu nome, Deus, por aquilo que foi depositado aqui, Senhor, na frente, ó Deus, no gasofilácio. Senhor, que possa ser usado com sabedoria, Pai. Unja, Deus, os teus servos que cuidam dessa parte, Deus, financeira da tua igreja. Também nos entregamos, Pai, nas tuas mãos, com os nossos agradecimentos e também aquilo que precisamos receber de Ti, Senhor. Ouve, ó Deus, as nossas orações, ó Deus, que possamos receber de Ti e também poder compartilhar para que a fé de muitos seja robustecida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Convido agora a irmã Naide, que estará aqui à frente participando da inspiração musical. E logo após, em seguida, passo a palavra ao pastor Aurecino, que já é conhecido nosso, e ele trará o recado de Deus para nós. Boa noite, amados. Boa noite. É muito bom estar aqui novamente depois de alguns meses de recesso, né, para louvar o Senhor com o solo. Foi um pouco difícil, não, Luiz, conseguir chegar. Nós temos umas 3 vezes para conseguir cantar, e desde março ele vou te colocar na escala, vou te colocar na escala. Nada de vai conseguir chegar. Mas glórias ao Senhor, conseguimos. Eu vou ler Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É muito bom a gente ter o Senhor como sendo nosso pastor. Hoje a Claudinha estava pregando pela manhã e ela falou uma coisa muito interessante. Cada um de nós sabemos disso, mas a gente às vezes finge que esquece que nós somos responsáveis, os únicos responsáveis por cada um dos atos que tomamos na nossa vida. E mediante isso, eu digo para você que porventura ainda não tenha o Senhor como seu pastor, mesmo estando aqui dentro, que é muito bom saber que tem alguém que te ajuda a trilhar um caminho seguro. É muito bom ter alguém que te dá a resposta da escolha certa. O Senhor é o nosso pastor. Nós somos ovelhas de seu aprisco. E é a Ele que nós temos que seguir a cada dia da nossa vida. Eu não tenho playback dessa música, então vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor.
A bondade e a justiça ao meu lado estão, se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Amém. Se tivesse playback então, né, irmãos? Deus abençoe sua vida, Naide. Com a palavra do pastor Aurecino, prazer muito grande ter o irmão conosco, né, que o senhor faça uso desse microfone para falar a nós o recado do Senhor. Queridos irmãos, quando a gente recebe um convite para pregar, a primeira coisa que a gente procura é o tema. Pregar sobre o quê? Não é? Mas, pastor, a Bíblia tem 66 livros. Sim, mas qual é a mensagem que a igreja está precisando? Então, a gente, por mais que procure, há uma palavra que não sai da nossa mente: igreja. Quando pensamos igreja, pensamos nós. Quando pensamos em nós, pensamos num Salvador que é o dono da igreja. E quando ele nasceu sob a égide do governo romano. E a organização igreja foi uma das mais sofridas do mundo, a mais perseguida do mundo. E os Césares que sucederam aquele César Augusto, lá em meio deles, às vezes, não se manifestava contra a igreja do Senhor, mas em sua maioria, culminando lá na frente com o senhor Nero, os irmãos conhecem bem a história, a igreja sempre foi sofredora. Foi a escrava que precisava ser resgatada. E todas as tragédias que existiam no mundo, os imperadores culpavam os cristãos. Todas as mortes, eles diziam que eram os cristãos, para jogar os cristãos contra a população mundial. Eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: uma igreja fiel não nega o nome de Jesus. Uma igreja fiel não nega o nome de Jesus. Houve um pregador chamado João, que pelo fato de pregar justamente por isso,
Ele foi preso numa ilha, foi exilado na ilha chamada Patmos, cercada pelas águas do mar Egeu. E lá ele foi inspirado por Deus a escrever cartas às igrejas sofredoras da Ásia Menor. E, sob a inspiração divina, ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas. Para a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardo, a igreja de Filadélfia e Laodiceia. E o que me encanta naquelas cartas é que todas elas, dirigidas para essa, aquela ou aquela igreja, tinham uma mensagem de exortação, de conselho, de admoestação, de promessa, até de castigo, e até de elogios. Eu gostaria de pensar nessas raridades do Apocalipse esta noite e dizer que as cartas não mentem jamais. Já ouviram falar nisso? Se as cartas mentem por aí, eu não sei. Eu sei que essas trazem no seu conteúdo as mais cristalinas verdades e lições que aquelas 7 igrejas precisavam ouvir. E eu queria ler, para justificar esse tema, Apocalipse, capítulo 2, são as raridades do Apocalipse. Eu quero passar algumas para os irmãos esta noite. Do verso 8 até o verso 11, Apocalipse, capítulo 2, justamente me localizar na igreja de Esmirna para falar das cartas todas. Mas eu falarei isso em pouco tempo, não se preocupe com o relógio, tá bom? Capítulo 2 de Apocalipse, de 8 a 11. Apocalipse, como os irmãos sabem, é a revelação. E é Deus se revelando ao mundo e à nossa igreja. Aliás, esqueçamos um pouco das 7, pensemos na nossa, como se fosse uma 8ª. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano de segunda morte. Uma igreja fiel não nega o nome de Jesus. Vamos orar. Recebe, Senhor, a nossa gratidão do profundo da nossa alma pelas bênçãos que temos recebido. Recebe, Senhor, o nosso louvor esta noite. Recebe, Senhor, o culto que a tua igreja te presta neste momento. Ó Deus, abençoa os corações presentes, para que esta mensagem, ó Deus, sirva de bálsamo para as nossas dores, que sirva, ó Deus, de alívio para as nossas tensões. Ó Deus, apropria-te de nós para que transmitamos apenas as verdades destas cartas escritas pelo teu servo e inspirado, ó Deus, pelo teu Filho. Abençoa, nosso Deus, as nossas vidas, os nossos ouvidos, nossos lábios, os nossos corações, o nosso corpo, para que recebamos agora a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, ao escrever para as igrejas, ou ao pensar nessa e naquela igreja, alguns problemas, algumas raridades foram detectadas. E a primeira delas, segundo os irmãos mesmos acabaram de ler, é um problema psicológico. Tribulação.
Eu pergunto aos irmãos, existe alguma igreja na face da terra que não haja alguém tribulado? E eu estou pensando, esse mesmo João, que é autor do Apocalipse, escreveu no seu evangelho, né, no capítulo 3, isso mesmo, está ali, capítulo 16, 33, sobre as aflições às quais estaríamos mergulhados neste mundo, não é? Neste mundo nós vamos ter aflições, e esta tribulação, que está no Apocalipse, escrito pelo mesmo autor, faz parte de um pacote de ansiedade. Eu estou com uma tremenda depressão, já ouviram isso? Eu estou ansioso, eu estou com a fadiga, eu estou com a tristeza, eu estou com opressão. Graças a Deus que não estou com possessão, não é? Graças a Deus. Então, esse é um pacote chamado tribulação, que anda de braços dados com todos nós, queiramos ou não. Se a minha vida está boa, mas a vida do meu vizinho não está, a vida do meu neto não está, da minha neta não está, do meu sobrinho não está, da minha esposa não está, e eu fico, se não atribulado, mas fico afadigado, de qualquer forma, eu fico preocupado com isso. E esta era uma das características dos crentes da igreja de Esmirna: perturbação. Eu sei as tuas obras, Deus sabe de tudo, Ele é. Aliás, eu queria até parabenizar a nossa pregadora da parte da manhã. Que felicidade, que mensagem bíblica, parabéns, querida. Então, queridos, nós estamos olhando para uma igreja lá do primeiro século, mas que, na verdade, aqueles problemas até hoje nos abatem. E é muito comum na família de Deus nós vermos alguém tribulado ou atribulado, não é? Isso é natural entre nós. Esse é um problema psicológico, mas eu queria destacar 2 problemas médicos terríveis que ele detectou naquelas igrejas. Eu não vou nem falar em Esmirna, mas de um modo geral, nas 7 cartas. O primeiro deles é o problema da visão. Capítulo 3, verso 18. Veja o que o Senhor nos aconselha a comprar, queridos. Aí, pela parte B do verso, e que compres colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. De repente, a doença ali era espiritual. Não tinham como ver a glória de Deus. Não tinha como enxergar as coisas de Deus, as coisas que estavam para vir, as coisas para melhorar o nível físico, moral, intelectual e espiritual da igreja. Eles viam tudo na frente, menos a ação do Espírito Santo. E eu queria dizer a vocês que naquelas 7 cartas há uma mesma palavra, quer dizer, há um consenso geral do Espírito Santo de que as 7 igrejas tinham o mesmo problema. Era um problema de audição. É o capítulo 2, verso 11, não é? Que está aqui, verso 11, isto mesmo. Vejam só. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas a surdez abateu naquela igreja, de forma que estavam todos surdos. Eles tinham ouvido para escutar. Escutai, levantai, lembra disso? Eu não tive prazer de participar de uma escola lá com as crianças, mas na igreja mesmo já vi as titias, né? Escutai, levantai, todo mundo levantava. Mas ouvir, queridos, vai muito além, há uma profundidade muito maior no ouvir. Eles ouviam tudo na igreja, menos a voz do Espírito Santo. Já ouves, amigo, a soar, ela soa suavemente no nosso ouvido. Mas no ouvido de cá, nós escutamos outras coisas. E as igrejas da Ásia Menor tinham um problema sério de submissão às autoridades imperiais. Prestar cultos ao império. A igreja de Éfeso, por exemplo, tinha lá a deusa Diana, a qual, a Artemis, que muitos prestavam culto, se ajoelhavam perante ela. E quem sabe, dentre daqueles adoradores, quem sabe estaria lá um dos membros da igreja de Éfeso, prestando cultos à imagem. Então havia
muita gente escutando muita coisa. Mas a doença das 7 igrejas era a mesma. Era surdez. Quem tem ouvidos, há uma outra Bíblia minha diz, quem tem ouvidos para ouvir, essa aqui para na vida, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. O que é que ele diz à nossa igreja? Como é que ele está dizendo? Qual a orientação que ele está dando à comissão de sucessão pastoral? Olha vocês, cuidado, procurem assim, assim. Qual é a orientação? Vocês têm ouvido para ouvir? Então ouçam, fiquem de ouvidos atentos, que esta era uma doença que graçava nas 7 igrejas da Ásia Menor. Eu queria falar sobre agora um problema doutrinário, para não cansar os irmãos, 2 problemas. Capítulo 2, versos 14 e 15, nós temos aqui: tenho, todavia, contra ti, contra a igreja, algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Os agitadores da igreja, aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que era um desregrado, era um pária, mas havia na igreja alguém que dizia amém àquela doutrina de Balaão, como também a dos nicolaítas. Não confundam aquele Nicolau com aquele discípulo, não, aquele diácono, não. Os nicolaítas era uma outra doutrina. Além desse lado doutrinário, nós temos também a nossa Jezabel, a nossa não, a deles, capítulo 2, verso 20. Vejam só, meus queridos irmãos e amigos, capítulo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Hoje, na nossa classe, alguém falou sobre profecia, né? Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A essa igreja de Esmirna, quando Jesus falava sobre os membros daquela igreja, ele dizia que esse tipo de gente no meio da igreja, apesar de parecerem com os judeus, eles não são judeus, eles são sinagoga de Satanás. Então, a igreja sempre foi alvo destas raridades negativas que preocuparam muito o coração de Deus. Eu queria falar também sobre alguns problemas de interpretação da palavra de Deus. Esse não é um problema antigo. Você hoje ouve programas, cada um dando a sua própria exegese sobre determinados textos, às vezes tão fáceis que a própria Bíblia responde, mas ao invés de responder com a Bíblia, fabricam respostas pífias, respostas que não têm sentido, e convencem alguém. Nós temos aqui, por exemplo, Jesus se dirigindo à igreja de Esmirna, sobre a pobreza. Ele aparece e fala: mas tu és rico. Ô igreja, você está dizendo que é pobre? Mas você não está falando a verdade, você é rica. É que a igreja pensava na riqueza da conta bancária, da poupança, da fazenda. Mas Jesus fala da riqueza lá do futuro. E em relação àquele pessoal que se dizia cristão, mas não era, eu me lembro muito bem, a gente vai numa igreja e lá vê, poxa, mas que jovem, que solo, que voz, que pregador, que declamador. Depois você volta um ano, cadê aquela jovem? Aquela jovem foi embora. Cadê aquele jovem? Aquele pregador? Não, tá todo mundo no mundo. Eu me lembro de João, esse mesmo João,
O mesmo autor do Apocalipse disse, saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Eles foram embora. Há um hino do nosso cantor, não me lembro o número, mas me lembro da letra, diz assim, muitos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios, sem amor estão. A esses que se esfriaram e foram embora, que diziam-se judeus, mas não eram, Jesus os classifica de sinagoga de Satanás. Nenhum pobre naquela igreja. Esmirna, a palavra Esmirna, vocês sabem, significa mirra, que tinha 1.001 utilidades. Com mirra, eles coroavam os reis e os profetas. Com mirra, eles perfumavam os leitos e as roupas. Com mirra, eles presentearam Jesus aos magos, ouro, incenso e mirra. Com mirra, Nicodemos perfumou o corpo de Jesus ao sair da cruz. Esmirna era uma cidade que fabricava mirra. Então, a maioria ali trabalhava naquela indústria e comércio. Se diziam pobres. Mas Jesus disse, vocês são ricos. Vocês estão falando, chorando de barriga cheia. Vocês são ricos. A riqueza que vocês precisam é lá, não é aqui. Nós estamos aqui todos de passagem. Aponta também um grande problema, queridos, que está no capítulo 2, verso 9, diz assim, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Eu sou judeu, sou seu irmão, ora por mim, e deixa eu pregar, eu quero cantar. Lembrei do Mateus, né? Do Mateuzinho, meu neto, eu quero louvar, eu quero cantar, eu quero fazer. Aí você não deixa, ele vai embora. Aí eu quis cantar, o Lúcio não quis me escalar, eu vou cantar na outra igreja. Cuidado, irmãos. Eles pensam que são daqui, mas estão apenas passando por aqui, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Por que não 11? Por que não 9? Logo 10 dias. 10 é um número apocalíptico. É um período sustentável. Ele vai lançar vocês na prisão, mas vocês vão passar apenas 10 dias, vão aguentar. Não temas, não fiquem com medo. Esse lançar na prisão pode ser numa tentação, numa acusação falsa, mas não tem problema. Se você é filho de Deus, você vai vencer. Finalmente, queridos, a frase mais difícil de interpretar e que os esmirnianos, nem os efésios, nem os demais sabiam interpretar. Interpretavam de forma errônea, como hoje. Eu me refiro ao capítulo, o verso 11, a última frase. Capítulo 2, verso 11. Veja que perigo, queridos. Depois que eu li essas frases aí, não temas as coisas que tens de sofrer, o diabo está interessado em lançar na prisão alguns entre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Agora vem a prova. Preste atenção na letra A que eu vou pronunciar. Ser fiel até posso parar? A morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Os esmirnianos pensavam que ser fiel até a morte é viver 200 anos sendo fiel. Coisa que não é impossível, mas é difícil. Mas aqui é ser fiel a ponto de enfrentar a morte. A igreja de Esmirna tinha um pastor, já falei isso várias vezes, a gente tem que repetir, Bíblia para repetir.
chamado Policarpo. Policarpo foi o único pastor dos 7 que se negou a prestar cultos ao imperador. Os demais, a terra era muito chegada a terremotos. Cada vez que derrubava um templo daquele, o imperador mandava lá um grupo imediatamente, e num abrir e fechar de olhos, reconstruir o templo. Aí o pastor, oh, glória, e tal, muito obrigado, muito obrigado. Não sei se fazia o sinal da cruz. E o imperador ficava todo cheio de autoridade, cheio de brio. Mas aquele pastor, chamado Policarpo, não quis ceder aos caprichos do imperador. Até porque o seu nome tinha um significado todo especial. Ele não podia trair aquele significado do seu nome. Policarpo significa duas palavras gregas. Poli, que é muito, e carpo, que é fruto. Ele era um pastor que dava muito fruto. É esse que os irmãos estão procurando, né? Pastor que dê muito fruto. Poli é muito. Fruto, carpo é fruto. Policarpo era um pastor que dava muito fruto. Mas o levaram até a beira de uma fogueira. Eu quero ver agora. Eu quero ver o que você vai dizer. Ali está a fogueira, feita especialmente para você. Se você negar esse Jesus que você diz que ama, que nem está entre nós mais, se você negar, você continua numa boa, usufruindo as benesses do império. Quem sabe, pode ser até tem um cargo em comissão lá do império. Basta você negar. Fala que não conhece. Fala igual Pedro, seu colega. Não conheço esse homem. Tá? Fala, faz igual a ele. Não nego. Dizem que ele tinha os cabelos longos, branquinhos, as barbas compridas, parecido com o Ray Conniff, segundo diz o historiador. E os malvados ateavam fogo na barba dele para que a fumaça viesse ao nariz dele. Aí apagavam. Está vendo, Policarpo? Você pode escapar dessa. Você sentiu a quentura? Quanto mais jogando você na fogueira, rapaz, você vai morrer. Não nego a Jesus. Mais fogo, perto do queixo. Apagar. Olha aí, dá tempo, rapaz. Faça isso. Sabe por que Policarpo não negou a Jesus? Porque ele queria ser fiel a Jesus. E eu queria agora encerrar, passando para os irmãos uma promessa maravilhosa que as cartas trazem para as igrejas. Está no capítulo 3, verso 21. Paz, meus irmãos, o que significa ser fiel a Deus a ponto de enfrentar a morte? Além de nos livrar do dano da segunda morte, além disso, olha qual foi a promessa. Por isso que eu sou apaixonado pelo Apocalipse. Essa é uma grande raridade. Ao vencedor, ao pastor Policarpo, dar-lhe-ei sentar-se comigo, com Jesus. Sabe aonde? No meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vale a pena ser fiel? Ou vale a pena negar? E como é que nós negamos a esse Jesus? De N maneiras, vemos negando. Por exemplo, na negligência ao trabalho da igreja. Na negligência à mordomia. Na negligência da pregação. Quantas vezes nós temos a oportunidade de dizer a alguém que Jesus Cristo salva e não dizemos? E eles estão procurando, eles estão querendo. Ontem um meu leitor me parou, cheio de bolsa do mercado do Guanabara, para criticar o meu livro. Que o livro é maravilhoso, mas é para os crentes. Não tem nenhuma vez falando que para conversar. Quem falou que não tem? Quem disse que não tem? Lá na frente está dizendo, tem Apocalipse 21, 8. Os mentirosos, os feiticeiros, aqueles todos que
são infiéis, porque você é mentiroso, você é feiticeiro. E ele ficou, nesse caso, o senhor está com a razão. Mas a mola mestra, queridos, a mola mestra do sucesso da igreja em todos os tempos, foi o testemunho. O testemunho. Eu fiquei impactado na sexta-feira na Academia Teológica de Letras, quando o palestrante disse que São Francisco de Assis convidou um bispo auxiliar para ir ao Vaticano, para conhecer lá o templo, lá, segundo a Catedral de São Pedro. Ao chegarem lá, eles ficaram admiradíssimos com tanto ouro e tanta prata. E São Francisco estava lá rezando, e o bispo, ô Francisco, olha quanto ouro. Ô Francisco, olha quanta prata. Francisco, olha lá a medalha de todas as cores. O templo está com resplendor de luz todos os lados. Até que Francisco acordou da reza e o que é? Fala agora, bispo. Eu estava aqui pensando, ô Francisco, intimidade, né? Francisco, que se Pedro fosse na Porta Formosa hoje curar aquele coxo, ele diria: eu tenho muita prata e muito ouro. Aí Francisco falou assim: em compensação, nós não podemos dizer levanta-te e anda ao paralítico. Ele não tinha nada, mas tinha o poder de Deus, o seu testemunho. Nós temos tudo, mas não temos autoridade para dizer levanta-te e anda. A igreja, queridos, segundo os nossos cantores do passado, a igreja segue caminhando. Uma igreja fiel não nega o nome de Jesus. Jesus nasceu, Jesus é o dono da igreja. Ele nasceu e por um decreto, na ocasião do César Augusto, ele nasceu sob a obediência às autoridades. Mas depois, lá no Jerusalém, ele disse, uma declaração geral para a igreja: todo poder é-me dado, a ele, Jesus, no céu, porque eu sou superior aos anjos, e na terra, sou superior aos homens. Mas alguns poderosos, entre aspas, arvoram-se de poderosos quando o poder é de Deus. Nós somos meros dependentes, que utilizamos desse poder para gerir a obra do Senhor, mas o poder é dele. Todo poder é me dado a ele, Jesus. Se algum de nós tinha a tendência de negar, aquele homem ali é um matador, se eu disser que sou crente, eu estou morto. E houve uma maneira do Império Romano punir os cristãos. Já que matando essa gente, queimando as Bíblias, isso não acaba, vamos colocar um apelido dessa gente. Vamos envergonhar essa gente. E vive lendo Bíblia aí. Cristãos. Ficaram alegres. Imagine. Arecina, eu vou te xingar, hein? Cristão. O Império ajudou muito nesse particular. Os cristãos cresceram. E a igreja varou todos os séculos dos séculos. E aqui está. O número é pequeno. Mas é a igreja do Senhor que está reunida aqui. Tem 200 membros? Tem. Mas quando vierem 30, 50, onde tiver 1, 2, 3, eu estou no meio de vocês. E o mais importante, o Senhor Deus diz que habita entre os louvores. Os louvadores são a igreja, somos nós. Está certo? Que o Senhor nos abençoe pregando e aprendendo essas raridades do Apocalipse. Se os irmãos quiserem se deleitar, leiam as cartas escritas a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. Amém? Lúcio, você sabe cantar? Então cante. Você está alegre, cante louvores. O hino que eu vou cantar é
testemunho passou hoje na televisão de um homem mendigo que foi evangelizado por um cantor evangélico e ele vivia justamente no pecado. Ele precisava da mão de Deus. Então, esse homem se converteu e foi um testemunho maravilhoso. Eu queria cantar porque Deus realmente estendeu a sua mão para aquele homem. E o hino fala sobre isso. Do Senhor, eu era cego e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quem souber cantar, canta. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Se o irmão já passou por esta situação, leve esta mensagem. Deus pode te cobrar. Amém? Agora me regozijo desde que eu o aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Glória a Deus. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a teu nome. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Amém. Amém, Jesus. Glórias a Deus, porque Ele estendeu a sua mão para nós. Nós, você, eu, cada um de nós, somos a igreja do Senhor, que não negará o seu nome. Não negará o seu nome nas mínimas coisas, muitas vezes numa mentira, muitas vezes num posicionamento, que nós, irmãos, levemos todas as partes desse culto, da manhã também, para o nosso dia a dia, que a gente possa estar assim, quando a gente come uma comida gostosa, a gente fica se lembrando dela, e que o Senhor possa estar nos lembrando aquilo que nós ouvimos, que nós possamos levar para a nossa vida, para a nossa semana. E nós já estamos terminando o nosso culto,
E como última parte, nós temos os avisos, para que fique assim bem afixado na cabeça, na mente dos irmãos, para levar durante a semana toda. Foi me pedido que fizesse um aviso muito interessante. Amanhã, dia 29 de junho, às 19 horas, terá uma programação aqui, uma palestra, dirigido às mães, avós ou tias, né, das crianças, adolescentes. Quem tem crianças e adolescentes podem estar aqui, devem estar aqui, porque a psicóloga Miriam, que é a esposa do pastor Walter Júnior, da Igreja Batista do Rio da Prata, estará aqui às 19 horas, dando uma palestra de um assunto, irmãos, muito pertinente nos nossos dias: assédio e abuso sexual de crianças e adolescentes. Os irmãos não têm noção como isso vem acometendo as nossas crianças, e nós precisamos estar preparados, até mesmo se você não tiver filhos, mas se você lida de alguma forma com crianças, e acho que todo mundo de alguma forma lida, precisa estar aqui, tá bom? Dirigida às mães, avós e tias, tá? Estejam aqui, pedido aqui que chegue um pouquinho cedo, uns 10 minutos antes das 19 horas, porque a programação deve começar às 19 horas em ponto, tá? É uma grande oportunidade que está sendo oferecida à igreja na direção do projeto Ide com Dança, tá bom? Os irmãos que têm mais algum aviso, possam vir aqui para passar para a igreja. Meus irmãos, sábado que vem, né, dia 4 de julho, é o nosso culto jovem, que vocês possam estar se programando para estar aqui junto conosco, louvando e engrandecendo a um Deus maravilhoso, a um Deus que tem sustentado a nossa vida e a juventude da nossa igreja também. Nós estamos com temas específicos, né, para cada culto, e o tema desse mês, né, mês que vem no caso, é cheios, do que a juventude hoje está cheia e do que ela precisa se encher, né? A pregadora é a nossa irmã seminarista Angelina, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, não só para a juventude da nossa igreja, mas como para toda a igreja. Então eu peço que os irmãos compareçam. Sei que está frio, às vezes cai aquela chuvinha chata, mas que os irmãos possam nos dar a honra da presença dos irmãos aqui no nosso culto jovem também, tá ok? Bem, boa noite, igreja. Lembrando os irmãos, já passou ali no Data Show, eu estava vendo ainda agora, né? Hoje nós temos cantina, tá?